Vamos então iniciar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos consagrar esse momento de partilha, momento de formação, de oração também, por que não? Vamos consagrar o coração imaculado da Virgem Maria neste sábado sempre dedicado a ela. Pedindo para que ela nos proteja, nos guarde, ela possa aguçar os nossos sentidos internos e externos, possa trazer em nós a abertura necessária para aquilo que Deus quer realizar. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, então, continuando um pouco da nossa reflexão, né, da nossa meditação sobre algumas mulheres bíblicas, a gente vai trazer hoje Judite. O livro de Judite, ele é como a Bíblia toda, né? Mas o livro de Judite, ele é um livro que ele tem muitas entrelinhas, ele traz ali um papel forte da mulher, mas também traz, de uma maneira geral, aquilo que é próprio do ser humano. A maldade do ser humano, a fraqueza do ser humano. Então, é um livro que tem muito, de fato, a nos ensinar para o dia a dia, que abre os nossos olhos, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso e a gente vai iniciar com essa frase que está lá em Judite, que é: que todas as tuas criaturas te sirvam. Tu deste ordem e todas elas começaram a viver. Enviaste o teu Espírito e ele as formou. É um trechinho da oração que Judite faz. E eu quis iniciar com esse trecho, porque ele traz para a gente aqui uma clareza do lugar onde Judite se via, de fato. Então, ela se via como criatura, que é aquela questão que a gente sempre fala aqui, da filiação divina, né? Então, eu sou filha, sou criatura. Ela tem essa noção ampla, clara, de que as criaturas estão a serviço de Deus, a serviço do seu Criador. Ela sabe que tudo parte dele, né? Tu deste ordem. E todas elas começaram a viver, quer dizer, todas as criaturas começaram a viver. Então, Deus dá a ordem. Ele fala, ele ordena e todas as coisas têm vida, né? Todas as criaturas têm vida. Então, é o Espírito de Deus que forma. Gente, isso daqui é muito importante, tá? Começar com essa frase aqui já abre para a gente uma janela enorme, né? Grande e espaçosa, clara, porque tem tanta coisa já falando nesta frase, né? Nesse trecho de Judite, que nós poderíamos, inclusive, parar aqui e ficar só nisso em um único encontro. Quando a gente traz isso, enviaste o teu Espírito e ele as formou. A gente pode trazer na nossa mente, diante dos nossos olhos, que no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, quem nos forma, quem dá forma à nossa vida é o próprio Espírito. É o Espírito Santo que vai formando, forjando, modelando aquilo que somos nós. Aqui, muitas vezes, nesse cadinho, né? Nesse caminho que custa desse processo de santificação, que passa arduamente por um processo de autoconhecimento profundo e verdadeiro, muitas vezes nós temos uma tendência de desanimar um pouco, de perceber e enxergar uma fraqueza, uma verdade que a gente não tinha visto,
de nós mesmos, e a gente pode tender a desanimar um pouco, a ficar um pouco triste, a perder a esperança, né? Ficar, ai meu Deus, mas puxa, achei que eu estava caminhando, enfim. Mas quando a gente traz essa verdade para esses momentos, onde, espera aí, calma, né? Eu sou criatura, ou seja, tem um Criador acima de mim, né? Ele é que ordena e tudo tem vida. E é esse Espírito Santo que realiza em mim, que age em mim. Então, a mim cabe abrir, permitir, deixar que, e ainda nesse movimento de deixar que, de abrir, quando me é muito custoso fazer isso, ainda assim, esse Espírito Santo, quando eu invoco, ele age, né? E ele me ajuda a abrir esse espaço. E aqui, se a gente tem essa consciência, se a gente traz isso a partir da nossa razão no nosso dia a dia, não do nosso sentimento, a gente consegue caminhar com mais firmeza, porque eu sei que nada é meu de fato, né? Nada parte só de mim, que a minha parte é muito pequena, é apenas abrir e deixar que, e o restante é Deus que vem, né? Com a Santíssima Trindade de uma maneira mais clara, assim, né? Agir em mim e me formar. Então, aqui o livro de Judite, a gente vai perceber que está no meio ali de uma revolta interior de Nabucodonosor, né, de Holofernes, que é um grande representante de Nabucodonosor. Nabucodonosor, um grande rei que quer dominar a terra inteira, né, e Holofernes, o seu imediato, se eu posso dizer assim, né, aquele que está ali como representante dele mais alto, enfrenta, né, guerras, destrói povos ali que não querem, né, se abaixar a Nabucodonosor, porque eles queriam que todos os deuses de todos os povos caíssem por terra e Nabucodonosor fosse o único rei, o único Deus, tá, de todos os povos. Então, os povos, com medo, porque eram exércitos muito fortes e muito malvados, os povos normalmente já se entregavam. Antes de que eles pudessem guerrear, inclusive, os povos já se entregavam de tanto medo. Só que o povo de Israel, temente a Deus, reluta nesse sentido. E um dos que estavam junto com Holofernes ali, disse para ele que, olha, o povo de Israel é um povo diferenciado, tá? Então, é preciso ter cuidado, eles não são como os outros povos, que a gente chega e dá tudo certo. Eles têm um Deus forte. A gente só vai conseguir derrubar Israel se eles estiverem em pecado. E ele faz uma leitura rápida ali da história do povo de Israel, que sempre venceu porque estava com Deus e que só caía quando se afastava de Deus. E ele fala isso, olha, se eles estiverem em pecado, a gente consegue. Agora, se eles não estiverem em pecado, eles vão estraçalhar a gente, independente da fortaleza que nós tenhamos aqui, né? Então, ele é esse soldado, por assim dizer, né? Holofernes não se agrada do que ele fala, né? Claro, porque Holofernes se achava muita coisa. Então, que Deus é esse que pode acabar comigo e com Nabucodonosor, que é o grande Deus da minha vida, né? Então, ele prende esse soldado, manda ele para Israel, para que ele pudesse falar tudo. Dizer assim, olha, se vocês não se abaixarem, ele vai vir com tudo, enfim. Tá? Então, é mais ou menos esse contexto aqui
que se passa o livro de Judite. É claro que tudo isso que a gente está trazendo aqui, como eu sempre falo para vocês, todos esses encontros que a gente tem aqui são sempre uma gotinha para que depois cada uma de nós possamos ir lá na fonte, né, e refletir e tal, e beber, enfim. Então, nunca parem só no que eu trago aqui. É para vocês pegarem uma gota do que eu trago e irem às fontes para poder beber de fato ali daquilo que está puro, tá? Então, leiam o livro de Judite, não só lendo corrido, mas percam tempo ali, procurem palavras que não conheçam, que tenham sentido diferenciado, o que quer dizer, enfim. Percam um pouco de tempo com os livros que eu estou trazendo aqui da palavra e procurem também algumas diferenças, né? Não são todas, algumas diferenças. Eu vou tentar deixar para vocês lá depois no Drive algumas diferenças boas que falem um pouco mais historicamente dos livros para que a compreensão amplie, tá? Porque aqui não é a nossa intenção. A nossa intenção aqui é olhar para a mulher e trazer para a nossa realidade aquilo que ela pode nos ensinar, tá? Mas vale a pena muito olhar um pouco mais a parte histórica, porque a compreensão amplia, tá? Então, eu vou trazer alguns pontos aqui de Judite que eu acho importante para que a gente possa refletir. Então, a gente vai ver aqui essa mulher como uma mulher de oração. Então, ela se prostra, né, diante de Deus antes de começar qualquer empreendimento. Ela tem vários trechos, né, do livro em que ela se coloca diante de Deus. Isso aqui é tão bonito, Judite, porque antes de iniciar, ela se coloca durante a ação, né? Durante os acontecimentos ali do que ela se propôs a realizar. Ela vai fazendo pequenas orações. No final de tudo, ela eleva tudo a Deus. Então, Judite como essa mulher de oração. A oração dela é tão profunda, é uma oração tão franca, coloca Deus tão no lugar de Deus, como aquele que é forte, aquele que tudo pode, aquele que vê, que reconhece as misérias e reconhece também a fidelidade do seu povo. Então, é uma oração muito profunda, de fato. Ordenada, se eu posso dizer assim. É muito belo de ver isso, é belo de ver ela se colocando no lugar dela. E a gente percebe durante o contexto que o livro traz, o quanto ela assume o seu ser mulher e aquelas virtudes em que ela traz ali com ela. Além de ser uma mulher de oração, no sentido próprio, né, da oração, ela é uma mulher também penitente. Então, eu estou aqui com a tradução de Jerusalém, tá? Eu sempre vou trazer, sempre não. A maioria das vezes eu vou trazer aqui para vocês a tradução de Jerusalém e a tradução da Ave Maria. Hoje eu estou com a tradução de Jerusalém, porque, na minha opinião, a tradução de Jerusalém para o livro... A tradução de Jerusalém sempre para mim é melhor. Mas, para o livro de Judite, de uma maneira particular, ela traz, na minha opinião, ok? Ela traz mais... Ela nos ajuda a penetrar melhor naquilo que Judite viveu. Então, hoje eu estou só com a tradução de Jerusalém, tá? E vocês vão perceber depois, se vocês tiverem outra tradução, que diferencia bastante ali algumas questões, embora, claro, o fundamento é o mesmo. Então, ela é uma mulher, né, viúva, tá? Ela estava viúva há 3 anos e meio, mais ou menos, se eu não me engano agora com a data certa. E ela era uma mulher viúva que depois que seu marido faleceu, ela não se envolveu com mais ninguém, ela não quis casar-se de novo. Depois da morte do marido, Judite separou um quarto, né, um lugar, que ela ficava neste lugar em oração e penitência. E ela só se retirava dali nos sábados, que para os judeus era um grande dia, como o domingo é para nós, e em festividades, em solenidades. Aí ela saía de lá. Fora isso, ela vivia em oração e penitência. Ela usava um cilício, né? Cilícios são cordas
ou cintos, que se coloca aqui nessa área dos rins, de maneira que é um incômodo, tá? Então, a igreja, durante muitos anos, teve esse costume. Os religiosos, né, tinham mais esse costume, antigamente, tá? De usarem silício. O outro, hoje em dia, ainda usa, mas um silício mais brando. Hoje não é tão permitido isso. Tem que ter uma autorização dos seus superiores, não pode ser algo que eu quero e vou fazer, tá? Então, preciso ter a autorização do superior para poder usar, do meu diretor espiritual, enfim. Então, mas silícios podem ser cordinhas, como aquelas cordas de... tipo uma juta, né? Que não é juta, sisal. Tipo corda de sisal, que você usa, aquilo fica incomodando em você, fica te arranhando, incomoda. É uma penitência que foi usada, meio de penitência que foi usada muitos anos pela igreja. Alguns eram mais de ferrinho, tinham umas pontinhas que davam uma certa machucadinha, enfim. Judite se vestia, se usava o cilício, né? O dela diz que era um cilício de saco, então possivelmente era mais puxado para o sisal. E ela se vestia, inclusive, de saco, né? Como penitência, como uma alusão daquilo que ela era, né? Aquele nada que eu sou diante de Deus, enfim. Era uma mulher penitente, tá? E vivia uma constante vida de oração. Ela era uma mulher extremamente respeitada pelo seu povo. Não só pelo seu povo ali, pelas outras mulheres, não, mas pelos grandes do seu povo. Então, a gente percebe durante o livro, né, quando o livro começa a falar mais de Judite, o quanto os chefes do povo e todo o povo olhava para Judite como uma mulher extremamente virtuosa, uma mulher respeitada por aquilo que ela era, não só por aquilo que ela fazia, mas por aquilo que ela era. Então, a sensação que dá ao ler, né, o livro de Judite, a se debruçar sobre ele, é que a presença de Judite, o ser de Judite, ele trazia essa honra pelo fato de que ela tinha essa comunhão com Deus tão arraigada que isso transbordava de fato da sua vida em virtudes e por isso, naturalmente, ela era honrada pelos seus. Então, eu trouxe aqui um trechinho de quando ela vai aos chefes do povo, porque o que acontece? Os chefes do povo de Judite, né, o povo de Israel, eles decidiram que eles deram um tempo para Deus, tá? Holofernes tirou toda a água, né, fechou todos os meios que pudesse chegar água para o povo de Israel. Eles ficavam no alto da montanha, fechou tudo e eles começaram a ficar sem água, então, portanto, sem comida, e os animais iam começar a morrer, enfim. Então, Holofernes decidiu fazer isso, foi a estratégia dele. Então, eu vou deixar eles sem comida, sem água, deixar eles morrerem. Quando eles estiverem muito fracos, eles vão se entregar. Então, os meus homens não vão morrer, por quê? Porque eles já vão estar tão fracos que eles vão se entregar, não vai precisar haver combate. Era essa a cabeça de Holofernes, tá? Que recebeu esse conselho de um dos seus lá. Então, os chefes do povo de Judite, como eles ficaram apavorados com isso, sem comida, sem bebida, enfim, tudo acabando, eles deram um tempo para Deus, porque o povo começou a pressioná-los. Eles falaram assim, bom, então, peraí, então, olha, a gente dá um tempo aí, vamos ver em 5 dias, se Deus realiza, se ele não realizar, então a gente se entrega. E quando Judite soube disso, ela foi até eles. E ela disse, gente, é lindo esse trecho, tá? E ela disse, nas palavras dela, é claro que não são as minhas, né? Mas ela disse, vocês estão loucos? Como é que vocês têm coragem de colocar Deus na parede? Deus é Deus, ele faz o que quer, ele salva quem quer na hora que quer e por que quer. Não se faz isso com Deus. Por acaso vocês sabem mais do que Deus? Então, ela vai até os chefes, isso já diz que ela tem
uma honra ali para que eles a acolham. Ela manda chamá-los, hein? Ela nem vai, ela manda chamá-los e eles vêm. Então, ela coloca isso para eles, ela chama atenção, ela exorta, tem uma longa fala dela, exortando, e ao mesmo tempo que ela exorta, ela anima, ela lembra a eles quem é Deus. E depois ela vai já colocando uma solução. Olha, eu tenho uma solução, né? Vai dar certo. Então, veja o papel da mulher que está centrada e apoiada em Deus. O quanto isso sim é ser uma mulher forte. Mulher forte não é aquela mulher que acorda 4 horas da manhã. Mulher forte não é aquela mulher que sofre tudo e não chora. Mulher forte não é aquela mulher que tá sempre de cara feia, tá sempre dando conta de tudo. Não é isso, tá? A mulher forte é aquela que tem plena comunhão com Deus. E por isso, toda a essência do ser dela é transbordada, porque ela vive esta vida em Deus e com Deus. Então, que fantástico isso daqui. Claro, nós não temos a missão de Judite, mas as nossas missões no dia a dia, elas trazem para a gente também desafios que, por conta da nossa pequenez, parecem enormes, né? Então, nesses nossos desafios grandões do dia a dia, que a gente possa também se espelhar nessa comunhão de Judite com o nosso Senhor, com Deus, né? Possamos também trilharmos esse caminho de honra, tá? No qual Deus quis nos colocar. Não somos nós que batemos a porta e pedimos, Ele quis nos honrar assim. Então, permaneçamos nesse lugar, né, de ser mulher de fato dentro daquilo que nos tem. Respeito, firmeza diante das autoridades, acabei de falar isso, né? Então, é quando ela diz, a Betúlia é a cidade dela, então é quando ela diz, né, ouvi-me, chefes dos habitantes de Betúlia. Ela começa assim a falar com eles, né? Então, quer dizer, ouvi-me. Ela tem uma autoridade, uma firmeza dentro dela, que só pode vir de um coração que tem consciência do que está fazendo. Consciência não é ter certeza 100%, mas é ter confiança naquele a quem eu me entrego. Então, essa união da minha humanidade com a santidade daquele que é, do próprio Deus, essa comunhão aqui me faz ter uma convicção forte e, portanto, me faz ter uma autoridade, uma firmeza diante daquilo que eu percebo que ele me oferece e me leva, tá, a realizar, a viver e a ser. Então, essa confiança de Judite em Deus, que está baseada na retidão da própria vida. Então, nós, na verdade, não conhecemos outro Deus além dele. Isso aqui ela ainda está na fala dela com os chefes de Betúlia. Por isso, confiamos que não nos olhará com desdém, nem se afastará de nossa raça. Então, quer dizer, aquilo que eu falei, ela vem exortando, ela vem animando, porque ela vem lembrando quem Deus é, e ela traz aqui, por isso, uma humanidade tão bonita, né? Ela diz, olha, nós não conhecemos outro Deus além dele. Ou seja, gente, nós estamos vivendo conforme nós percebemos que Deus quer. Nós não colocamos outros deuses aqui, né? E aqui, gente, a gente precisa de uma avaliação, o que a gente pode chamar, inclusive, no nosso contexto católico, de exame de consciência, autêntico, verdadeiro. Sem uma soberba que me eleva e sem uma soberba que me diminui, porque tudo é soberba no fim das contas. Então, eu preciso fazer esse exame de consciência, eu preciso ter essa reflexão, preciso ter essa consciência diante da realidade das coisas. Ora, eu sou uma bosta de fato, mas espera aí, eu tenho buscado uma vida de santidade, eu tenho buscado de verdade um autoconhecimento, eu tenho buscado olhar para dentro, eu tenho buscado nesse olhar trazer para fora aquilo que pode ser uma oferta agradável a Deus. Então, Judite faz esse caminho. Volto a dizer isso, eu vou dizer isso o tempo todo por conta da intimidade dela com Deus. Então,
ela traz essa consciência da retidão da própria vida, né? A vida ali do povo. E aí ela diz, olha, nós estamos, calma, gente, olha, a gente está buscando estar em Deus, então ele não vai nos deixar, ele está conosco. Deus não tirará as mãos, né? Porque nós temos sido fiéis a ele. É aquela história, né? Se conhece os frutos pela árvore, né? Uma coisa assim, eu acho que diz a questão. O que eu quero dizer com isso é que olha para a própria atitude, olha para a própria vida acontecendo. E nesse olhar, que seja um olhar verdadeiro, vou voltar a dizer isso, que não seja uma soberba que me eleva, nem uma soberba que me diminui, mas que seja aquele equilíbrio, que eu olho com o olhar de Deus, mas humanamente ali falando, faço uma leitura da vida acontecendo. Judite era uma mulher de negócios. Isso aqui é fantástico para a nossa época, tá? Ela era uma mulher de negócios. Seu marido morreu, ele deixou muitas coisas para ela, servos, servas, prata, ouro e tanto de coisa que ele deixou para ela. E a palavra diz, e ela administrava tudo isso. Ela era uma mulher de negócios, porque a gente pode pensar assim, nossa, mas aí Judite, então, ela era rica, ela não tinha marido. A palavra não diz se ela tinha filhos ou não, tá? Parece que não, mas a palavra não diz. Então, tá, ela tinha tempo, ela tinha não sei o quê, ela tá, ok. Mas ela administrava tudo. Gente, se administrar uma casa já nos custa, imagina administrar tantas coisas que ela tinha, né? Tantos negócios que ela tinha. Mas nem por isso ela deixava de ter esta comunhão com Deus. Então, diante das nossas administrações, diante dos nossos negócios no dia a dia, como eu tenho cultivado essa intimidade com Deus? Deus tem feito parte da minha vida ou ele está fragmentado? Ele parte. E aqui eu não estou falando de comportamento, tá? Não estou falando de comportamento, que nosso comportamento, por conta de uma vaidade, muitas vezes pode ser perfeitinho. Mas eu estou dizendo aqui do nosso interior, da nossa intimidade, dessa cela do coração, como diz Catarina de Sena, de como está a minha vida interior com o nosso Senhor. Então, Deus tem participado da minha vida, todo momento, em todo tempo e lugar, ou ele está fragmentado? Não, na missa eu até consigo fazer uma oração verdadeira. Não, na minha oração pessoal eu até consigo fazer uma oração verdadeira. Mas assim, no meu dia a dia, parece que Deus está lá. Para tomar decisões no dia a dia, parece que Ele está lá. Parece que no dia a dia eu não estou tanto trazendo Ele aqui para a minha realidade. Então, é isso que a gente precisa ter atenção. E essa mulher de negócios, essa loucura que a gente vive hoje no nosso meio católico, né, de que mulher pode, mulher não pode, mulher deve, mulher não deve, mulher de verdade é assim, mulher de verdade é assado. Judite era uma mulher de negócios. Lídia era uma mulher de negócios. É tão bonito ver isso, né? Então, o que a gente não pode é se perder da nossa... E graças a Deus, Pai Paulo Ricardo, né, que tem voz, está trazendo isso com uma elegância, né? Está trazendo isso de uma maneira que as pessoas vão começar a ouvir de fato, né? Porque ele tem voz, isso é muito bom. Porque, veja, nem os santos conseguiram ter voz, tá? Nem Benedita da Cruz, a própria Catarina de Sena, Santa Teresa d'Ávila, estava difícil do povo conseguir ouvi-los. E graças a Deus alguém se levanta, né, com generosidade e começa a falar sobre isso com mais clareza. Mas não fere a nossa essência sermos mulheres que trabalham, que têm negócios, desde que, como Judite, a minha essência de mulher, o meu ser socorro de Deus, não se perca, não venha em segundo plano, porque isso é o chão. Então, se a minha vida de negócios, trazendo aqui essa linguagem ainda,
Se ela está calcada, fincada, a raiz dela está no meu ser mulher, qualquer outra coisa que venha vai ser frutuosa. Uma mulher de determinada determinação, né, como dizia Santa Teresa d'Ávila, ela ali, quando já estava prestes a matar Holofernes, ela permanece de pé junto ao leito dele. Em nenhum momento no livro a gente percebe Judite em dúvida. Ai, será que eu faço? Será que eu não faço? Não. Ela entendeu, ela montou a sua estratégia, a gente vai ver que ela era uma mulher estrategista, e ela foi até o fim numa determinada determinação, que só terminou quando ela arrancou a cabeça de Holofernes de fato. Então, você percebe que ela tinha uma firmeza, ela tinha uma determinação dentro dela, de que ela sabia quem era ela, quem era aquele que estava por ela, ela sabia o que ela queria, que era a salvação do seu povo, ela entendia a sua missão, e por isso essa determinada determinação ali aguçada. É claro, e aqui sou eu falando agora, que possivelmente ela sentiu medo, porque, afinal de contas, ela era gente e ela era mulher. Não é? Então, ela enfrentou um exército inteiro, temido por todo o povo, todos os povos, todo mundo ali, o mundo conhecido naquela época. E ela enfrentou, ela desceu com uma serva. E descendo da cidade, à noite, ela foi tomada por vários soldados. Veja, diz que os soldados a abordaram e ela prontamente ali foi dizendo para que ela tinha ido, dentro da estratégia dela, é claro. E eram tantos soldados que só 100 soldados a acompanharam até o acampamento de Holofernes. Imagina, se 100 acompanharam, no mínimo tinha mais 100, né? Ali, nesse momento onde ela desce e encontra esses soldados. Gente, uma mulher, duas mulheres juntas, diante de vários homens malvados. É claro que, possivelmente, ela sentiu medo, né? Mas ela tinha uma determinada determinação, ela sabia por quem e para quem ela estava ali. Então, essa coragem de Judite, né? E ela é lindo isso daqui, né? Ela diz na oração dela, numa das orações dela, ela diz: faz-me forte neste dia, Senhor Deus de Israel. E aí, essa é na hora que ela vai golpear Holofernes, né? Ela, no momento ainda da ação, né? Ela suplica, né? Faz-me forte. É uma coragem dessa mulher de possivelmente nesse momento, isso aqui é uma leitura muito minha, de que ela deve ter olhado para ela, deve ter percebido seus medos, suas fraquezas, deve ter percebido talvez sua perna tremendo, e ela implora, né, a Deus, faz-me forte neste dia, Senhor Deus de Israel. Você tem que ter muita coragem para você se colocar no seu lugar e colocar Deus no lugar dele. E, portanto, a coragem externa aparece, né, para aquilo que se deve ser feito de fato. Então, há muita coragem em Judite, muito estrategista. A gente fala sobre isso muito aqui, né, que a mulher ela é estrategista. Judite é o tempo todo, nesse trecho aqui, vários momentos você percebe que ela faz isso, faz aquilo, e ela começa a tirar toda a sua veste de luto, porque desde que o marido morreu, ela não tirou a sua veste de luto, ou seja, para o povo dela, à época, quando uma mulher tirava a sua veste de luto, era porque ela já estava pronta para um novo casamento. Judite não tirou a sua veste de luto. E aqui eu, de novo, fazendo a minha leitura, tá? Possivelmente porque ela sentia uma inclinação para viver o celibato, para viver uma vida só para Deus, né? Então, ela não tirava a sua veste de luto. Porém, nesse dia, ela se veste, né? Ela se banha, né? Como diz a palavra, passa perfumes, põe todas as suas seus ornamentos, suas vestes de festas e tal, e ela se
embelezando-se a fim de seduzir os homens que a vissem. Gente, intencionalmente. Porque, vou voltar nisso, ela sabia para quem e por que ela estava fazendo aquilo. E ela via-se mulher, ela sabia que ela era mulher, portanto, a mulher ela traz uma sensualidade em si, uma sensualidade que, se a gente for trazer aqui uma linguagem de Santa Catarina de Sena, tudo que fala de sensualidade fala das coisas do mundo, as coisas mundanas, as coisas baixas, mas não é essa visão que eu quero aqui agora. A visão de sensualidade que eu quero aqui é nesse sentido da mulher, ela ter essa capacidade de persuadir, no bom sentido da coisa. E por isso a estratégia. Ela sabe que ela consegue caminhar, conduzir as coisas de maneira que ela possa alcançar o seu fim, seu objetivo. E ela vai se embelezando para seduzir os homens que a visem. E quando a gente se debruça sobre o texto, a gente vê que ela faz isso com maestria. Que os homens, eles veem tanta beleza nela, e veja, em alguns momentos fala do rosto, que eles viam tanta beleza no seu rosto. Ela não era só uma mulher bonita por fora, e a palavra diz que ela era linda, mas ela não era só por fora, era aquela beleza interior que transcendia, né, que vinha para fora. Então, por que nós, míseras mortais aqui, né, fracas, pequenininhas, por que nós abrimos mão tantas vezes dessa questão? E agora eu vou trazer uma questão para as mulheres casadas, tá? De maneira particular. Por que nós temos tanto receio de seduzirmos os nossos maridos, por exemplo, que é a quem nos cabe, né? Entenda bem o que eu estou dizendo aqui, tá? No bom sentido da coisa. Por que nós temos tantas vezes medo de nos embelezarmos para o nosso marido? Né? Para ele entregarmos a nossa beleza mais íntima. Onde está? O que nos impede? Que insegurança é essa de deixarmos vir para fora a essência do nosso ser mulher? E, trazendo agora de uma maneira mais geral, em muitas de nós, esse medo de deixarmos que essa beleza, porque somos a coroa de Deus, a coroa da criação de Deus, né? Porque nós temos tanto medo também, às vezes, de deixar que isso venha para fora. Onde está isso? Está na roupa que eu visto? A roupa que eu visto me deixa insegura, de modo que mostra aquilo que não era para mostrar para todos? A roupa, a maneira que eu me adorno, né? É o meu comportamento. Onde está a insegurança que me impede de ser, de fato, esta mulher bela, que, através dessa beleza, leva Deus para os outros? Muito bem. E aí, falando de beleza, essa beleza feminina, olha isso aqui, gente, esse trecho aqui, eu acho muito fantástico, porque demonstra o que é beleza feminina. E veja, gente, quando eu falo beleza, eu estou trazendo algo de dentro para fora, tá? Eu estou trazendo a essência do ser mulher, a essência daquela mulher que eu sou, que aí inclui a minha personalidade, meu temperamento e tudo mais. E isso vai externalizar, tá? Isso vai externalizar. A época de Judite, com roupa, vestimentas, adornos, aquela época. Hoje, com roupas, adornos, a nossa época. Lembrando que, eu estou falando essas coisas porque muitas pessoas que me procuram, também na clínica eu vejo muito isso, das mulheres católicas que estão muito confusas com essas questões, tá? Então, embora a nossa época traga roupas diferenciadas, nós precisamos sim ter cuidado com o que nós vamos vestir.
De fato, mulheres de Deus, elas não seguem modinha. Então, o que me é conveniente e que está hoje, ok. O que não me é conveniente e que é a moda hoje, mas é porque é o século XXI. E eu não vou usar. Então, parênteses aqui. Mas olha esse trecho aqui, eu vou ler ele na íntegra, tá? Admiravam-se de sua beleza. Isso aqui, o exército de Holofernes, tá? Malvado, aqueles homens. Imagina aqueles homens horrorosos, brutos, grosseiros, mal educados, enfim. Admiravam-se de sua beleza e por ela admiravam os israelitas. Gente, por meio de Judite, eles admiravam o povo dela. Porque eles viam através da beleza dela, a beleza do seu povo. Quer dizer, não é possível que uma mulher aqui, desse jeito, ela consiga sair de um povo ruim, de um povo. Então, eles viam através dela. E aí, diziam uns aos outros: quem desprezaria um povo que tem mulheres como esta? Vocês têm noção do que é isso? De quanto tem aqui de beleza divina, de santidade, né? E aí, eles continuam. Não é bom ficar um só homem deles. Os que ficassem poderiam seduzir toda a terra. A força da mulher, lembra de força que eu falei no início? A força da mulher, a sua presença inteira, de uma mulher inteira, é capaz de demonstrar a força, a beleza do seu povo. De maneira que esse exército numeroso que ganhou a terra inteira já, o mundo conhecido naquela época, eles tinham medo dos israelitas, que estavam num povo pequeno ali, diante de tudo que eles já tinham conquistado. Por quê? Porque se eles têm uma mulher desse jeito que a gente está vendo aqui, meu Deus, eles são capazes de seduzir todo o resto do mundo. Então, a gente não pode deixar nenhum sequer. Muito bem. Então, já caminhando para o finalzinho aqui do nosso encontro hoje, alguns pontos altos de reflexão da vida de Judite. Alguns, tá? Então, essa vida em Deus, né, que a gente tanto traçou aqui nesse encontro de hoje, essa instalação na realidade. Tinha um problema, e o problema precisava ser resolvido ali. E Judite percebia que ela poderia ser mediação para este problema. Tá? Então, ela se dispõe. Eu queria ter lido para vocês, eu até coloquei no slide ali e me passei aqui, porque eu sou um pouco intensa na fala, acabei passando sem ler o trechinho. Mas depois vocês vão, hoje vocês já fizeram, né, a leitura do livro todo, vocês vão debruçar melhor. Mas essa instalação na realidade, ela é de extrema importância para a gente, porque quanto mais instaladas na realidade, melhor a gente consegue viver, melhor a gente consegue ser, o nosso ser consegue transbordar de uma maneira melhor. Então, qual é a minha realidade hoje? Qual é a minha realidade financeira? Qual é a minha realidade matrimonial? Qual é a realidade dos meus filhos? Qual é a realidade do meu trabalho, da minha profissão, dos meus estudos? Qual é a realidade hoje em que eu me encontro? Eu preciso me instalar nela, porque instalada na realidade. Aí sim, eu consigo ter olhos para ver, ouvidos para ouvir, consigo ter corpo para reagir, né? Então, isso aqui é de extrema importância, tá? Sem viver no mundo dos ideais, né? Volto naquela história. Sem uma soberba que me eleva, sem uma soberba que me diminui. Instalada na realidade, porque tudo fora disso é ilusão. Né? Tudo fora disso é ilusão. Tudo. O que eu ponho como se eu fosse muito boa, como se as coisas da minha vida estivessem muito bem, ou o contrário disso também. Tudo é ilusão. Tudo nesse sentido é ilusão. A realidade sempre vai mostrar para a gente o que está ruim e o que está bom. O que precisa ser melhorado e o que está caminhando bem. A coragem, e a gente percebeu de onde vem essa coragem, né? De uma profunda vida em Deus, de uma profunda comunhão com Deus. Estrategista, né? Muito estrategista.
ela ia a cada momento ali, colocando o que era necessário, tomando as ações necessárias. Essa beleza feminina, que não está só nesse traço físico, mas é muito mais do que isso, né? Você deu para perceber, eu acho, por aqui. Ela é líder, e essa liderança tem a ver com maternidade, tá? Então, deixa eu ver se eu consigo trazer aqui um trecho que eu queria ler também na íntegra. Foram dois que eu separei para dar uma lida com vocês. Olha isso aqui, tá? A gente está lá no capítulo 15, pelo versículo 12. Eu vou começar do 12. Ela já voltou, tá? Eles saquearam todos lá o exército de Holofernes, tal, foram vitoriosos, ela botou a cabeça dele lá e tal, enfim. E aí, todas as mulheres de Israel correram para vê-la, para ver Judite, e organizaram um grupo de dança para festejá-la, porque naquela época era comum que em grandes vitórias eles dançassem. Dançar era uma maneira de louvar a Deus. Judite tomou em suas mãos tirsos e deu-os às mulheres que a acompanhavam. Aqui tem um pouco de mistura, tá? Esse tirso aqui era um objeto, como se fosse um bastão, que se mistura um pouco com a cultura grega, tá? Mas como, se a gente for estudar um pouco mais da nossa própria fé, a gente vai perceber que a gente traz bastante coisas dos gregos também. Claro que não aquilo que cultuava outros deuses, né? Mas é como se a gente purificasse algumas coisas que eles traziam e a gente elevasse isso de uma maneira grandiosa, né? A gente, que eu digo, a igreja, né? Claro. Então, esse bastão, por assim dizer, ele era um símbolo de vitória, né? Um símbolo de algo vitorioso. E olha o que Judite faz. Ela dá um para cada mulher. Como quem diz assim, eu estive lá, mas vocês comigo. Vocês, mulheres, podem se espelhar em mim, vocês podem se ver em mim, e nós, mulheres, somos vitoriosas. Gente, isso daqui é o quê? Senão um coração fraterno, um coração de líder, um coração, de fato, materno, que está liderando ali outras, não é? Então, Judite e suas companheiras coroaram-se de oliveira, que é outra folhagem que representava a vitória, né? Aquelas coroas que eles colocavam naquelas corridas lá e tal, para quem era vitorioso. Depois, ela foi para frente de todo o povo e conduziu as mulheres na dança. Gente, que coisa maravilhosa isso daqui. Todos os homens de Israel, armados e coroados também, pelo movimento de quem? Das mulheres. Entoou este cântico de agradecimento. E todo o povo acompanhou em alta voz este hino. Aí vem um grande hino lá, também era próprio do povo, cantarinos, né? E, enfim, em louvor. E não só em louvor, mas em momentos de sofrimento também eles tinham esse costume, daí os salmos também. Mas nesse trecho aqui fica muito claro a liderança, a maternidade, a fraternidade de Judite. Muito claro. E essa questão da dança é um trem que é muito bonito. Infelizmente, hoje, na nossa atualidade, quando sei lá, num grupo lá da igreja, e eu estou falando da igreja católica, nem estou indo além, colocam danças, às vezes, são danças tão feias, que fica até ruim da gente conseguir louvar a Deus dançando, né? E que isso aqui não se misture. O povo de Israel tinha uma cultura, e esse louvar aqui não era dentro da liturgia deles. A nossa liturgia, falando propriamente de liturgia agora, é uma coisa. Por exemplo, a liturgia da missa, de fato,
é uma coisa. Um momento de oração, um grupo de oração, um momento de louvor fora da missa é outra coisa. Então, nesses momentos, nós poderíamos louvar a Deus cantando, dançando, né? Levando nossas mãos, nossa voz. Até isso, hoje em dia, que eu vou trazer para nós mulheres, porque é sobre nós que nós estamos falando, até isso a gente se perdeu hoje. Algo que poderia ser tão lindo. E aí eu vou trazer uma questão e eu percebo aqui que alguns ministérios dentro da igreja ainda guardam isso, e eu só consigo me lembrar de um local que faz isso com maestria, mas com certeza tem outros dentro da igreja católica. Mas os nossos irmãos protestantes, em muitas igrejas deles, eles fazem isso bem feito. Eles têm os ministérios de dança, né? Onde eles, é claro, gente, que está tudo meio maluquinho, né? No sentido deles ali, que eles se desvirtuaram daquilo que é o esqueleto próprio, né? A estrutura verdadeira da coisa. Mas só para trazer um exemplo aqui, né? Que eles fazem essas danças com roupas bonitas, com louvores bonitos, trazendo isso de fato para um louvor a Deus, né? Como a dança, como corpo louvando a Deus. Eu vejo muito isso, eu vou falar um nome, mas que não tem problema nenhum, eu vejo muito isso no Shalom, por exemplo, que é um grande braço da renovação carismática dentro da nossa igreja e que faz isso muito. Louvam a Deus com a dança, nos seus ministérios de teatro, nos ministérios de dança, lá naquelas coisas todas que eles fazem lá. Então, enfim, tá? Eu quis trazer isso aqui porque, eu volto a dizer, eu me sinto muito convidada por Deus a falar um pouco daquilo, nesse sentido, que a nossa igreja tem vivido, não como guerra, não como ter um lado, mas como ponto de equilíbrio, né? Dentro daquilo que existe nos extremos hoje, que acontecem, né? Tudo pode ou nada pode, né? Enfim, muito bem, para eu não me perder aqui. Então, minhas queridas, termino com a humildade que a gente tem visto por aqui em muitos encontros, que é, de fato, aquela virtude que a gente precisa empenhar com o nosso Senhor, né, junto com Ele, para que a gente consiga galgar as outras virtudes, para que a gente consiga, de fato, humildemente, estando no meu lugar, principalmente ali de filha, de criatura, todo o resto vai se ordenando, se ajustando dentro de mim e na minha vida. E para encerrar, a gente encerra com esse trecho, que diz: os sacrifícios de odor agradável pouco valem, e a gordura dos holocaustos é nada, mas quem teme o Senhor sempre será grande. Isso daqui também tá dentro de uma das falas de Judite. Então, tá Romanos aqui, mas está errado, tá, gente? É um trecho de Judite, isso daqui. Então, que nosso coração possa ser um coração temente a Deus, para que a gente possa, temendo a Deus, nesse temor santo, né? Não é medo, é temor santo, saber o nosso lugar e o lugar dele, para que, humildemente, todo o resto da nossa vida, assim como na vida de Judite, possa servir para sermos essa oferenda agradável a Deus. E não só com sacrifícios que ele nem nos pede, sacrifícios inúteis, que a nossa vida possa se perder diante daquilo que deve, e não de coisas que a gente procura, mas daquilo que ele mesmo vai nos oferecendo ao longo do caminho. Muito bem. Desculpa. Vanessa, quer acrescentar alguma coisa? Não, acho que não. Eu não conhecia a história de Judite, confesso. Gostei bastante. Uma mulher bem forte também. Uma personalidade bem resistente, vamos dizer assim, né? Uhum. Ótimo para se espelhar. Uhum. Obrigada. Você vai amar depois. Vou ler sim, você vai amar. Então, muito bem. Então, vamos encerrar com a nossa oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus, Pai de bondade, de misericórdia, Criador de todas as coisas, aquele que tece o nosso ser dentro e fora. Nós queremos colocar
essa vivência de hoje aqui nas tuas mãos, pedindo para que seja o Senhor mesmo a nos formar, a conceder ao nosso coração a abertura para que a gente possa, diante de Ti, realizar o nosso ser mulher. Dai-nos coragem, força e, principalmente, Senhor, ajuda-nos a ser humildes diante de Ti. Pedimos isso por intercessão da Virgem Maria de São José e do nosso Santo Anjo da Guarda. Por Cristo nosso Senhor. Amém.